Olá, senhoras e senhores, hello there, ladies and gentlemen, this video has subtitles. Finalmente saiu o jogo de Beyblade X da Hasbro, que é um jogo extremamente bonito que requer um celular muito potente. Nesse jogo chegaram novos sistemas incríveis, muito gameplay mudou em relação ao jogo de Beyblade Burst de antigamente. E no vídeo de hoje vou te ensinar como mexer em cada um desses sistemas, como escanear QR Codes, o novo sistema do passe de batalha, customização de deck e muito mais. Primeiramente, onde que baixa o jogo? apps.hasbro.com, onde a gente clica aqui no ícone do Beyblade X App e desce até aqui embaixo. Tem tanto o Google Play quanto a App Store, só clicar em qualquer um deles que é só você chegar lá e baixa o jogo gratuitamente. Então os dois jogos já saíram, só pegar lá no site da Hasbro. Como escanear QR Codes? Nós temos aqui três maneiras. Primeira de todas é você apertando nesse botão aqui no canto da tela que tem o símbolo de QR, e aí então você mira em algum QR Code. Você pode, por exemplo, mirar nos vídeos aqui do canal mesmo, onde eu dou QR Codes. Basta mirar pro QR Code ali no canto da tela, e quando você mirar e ativar o Bay, é só você continuar apertando ali onde você vai estar numa rodada, onde é só você carregar o seu poder, dar um golpe no adversário, ele vai ser eclodido e esse Bay vai ser ativado pro seu jogo, vindo com 5 elementos já no deck dele. A segunda opção, ainda mirando em vídeos aqui do canal, é mirar naqueles de quando o app ainda não tinha saído. Você pode mirar tanto no Bay quanto no QR, que você vai ganhar o Bay igualmente. Nesse exemplo agora eu tô mostrando pra vocês o estilo Samurai, só mirar no QR Code ou no Bay, carregar ali naquela jogada daquele turno simples, que você vai ganhar o seu Bay e os 5 elementos que estão equipados no deck padrão dele. E o último, é claro, é mirando no produto de verdade, se você tiver ele em mãos. Nesse exemplo aqui agora eu tô mirando no Kill Shark, só mirar no QR Code dele, ele vai aparecer no seu jogo, só terminar a rodada por completo, você consegue todos os poderes que vem no deck padrão dele e ele é adicionado ao seu Bay Locker. Falando do Bay Locker, vocês vão perceber que o jogo tem diferentes coleções de como os Bays ficam armazenados, e para cada tipo de coleção que você vai concluindo, você vai conseguir XP pro passe de batalha, que é diferente do Battle Pass. Então, por exemplo, nós temos a coleção das pedras de Beyblade, que é rinoceronte, tubarão, pitera, mamute. Eu tenho todos esses Bays, ganhei 250 pontos. Tem aqui também a coleção lâmina, que é a adaga, faca, foice, espada, que é aqui onde a gente tem o site incêndio e tudo mais. A gente depois vai conseguindo mais e mais XP. Toda essa XP serve para subir o nível do passe de batalha, o Battle Pass, que é que nem o do Fortnite, que é igual ao do Free Fire, que quanto mais XP você vai juntando, você vai ganhando mais Bays. No passe de batalha você também vai encontrar recolors exclusivos que você não obtém com QR Code, também vai encontrar certas partes de bits e até mesmo Bays inteiros sem precisar de QR Code. Vai ganhando molduras, você vai ganhando ícones e insígnias para você equipar no seu perfil, que fica aqui em cima. Por exemplo, esse do X colorido, eu consegui lá do passe de batalha. Essa moldura colorida que eu tenho, ela veio de lá, porque quando a gente começa o jogo, a gente só tem essas neon. Se você quer mais maneiras de customizar o seu perfil, é você continuar jogando e subindo o nível do seu passe de batalha, escaneando mais e mais Bays e realizando mais e mais batalhas. Uma coisa importante lembrar é que o passe de batalha dá itens que você não vai encontrar em outros lugares, como o emblema final e também certos golpes que o seu Bay vai poder utilizar, que você só consegue daqui, como o núcleo de poder tóxico, que dá um golpe venenoso durante a luta. Esses poderes afetam como o seu Bay vai lutar em batalha, e eu vou mostrar pra vocês como customizar um deck. Vou pegar aqui o meu Dagger Drum, quero, por exemplo, mudar as peças dele. Aqui a gente muda igual o Burst Shep de antigamente. A gente tem o seletor de peças, a gente tem o seletor de bit, que afeta os stats do nosso Bay, mas mais importante é o loadout dos Power Cores, que fica aqui do lado da tela. Os núcleos de poder são o que afetam como o Bay vai bater durante a luta. Esvaziei o meu deck para vocês verem, e é extremamente importante que para você der o X-Dash, você coloque pelo menos 3 golpes iguais. Vamos pegar, por exemplo, esse golpe Scorched Blade. Você vai perceber que ele é dourado porque ele é do terceiro tier, já que a gente tem esse mesmo golpe vindo tanto de nível bronze até prata e ouro, e quanto mais forte o núcleo de poder equipado no seu Bay, mais dano ele vai dar. Então eu vou pegar aqui 3 Scorched Blades, você pega, segura e coloca. Coloquei o primeiro, coloquei o segundo, coloquei o terceiro. Por causa que eu tenho 3 desse golpe, você vai ver que é o que ele mais vai aparecer durante a luta. O meu Bay não vai bater com os outros tipos de maneira que os Bays do tipo ataque conseguem bater. E para esses slots de baixo, como a gente não pode colocar um quarto Scorched Blade, a gente tem que colocar outro golpe diferente, independente do tier. Se eu tentar pegar um Scorched Blade prata, não vou poder, porque já tem ali em cima. Então vamos pegar algum outro. Vou pegar aqui, bola de fogo, vou colocar por aqui. Se eu tiver uma outra bola de fogo para poder o golpe combinar também durante a batalha, é melhor.
Vocês vão perceber, inclusive, que toda vez que você destrava um Bey, a grande maioria dos decks dos Beys vem sempre com 3 golpes iguais e outros 2 repetidos. E se você já batalhou o suficiente com determinado Power Core, você pode até aumentar ele de nível, arrastando e consumindo outros cores repetidos. Vou colocar aqui alguns ouros, alguns prata, até ele terminar de subir. Só clicar e arrastar até aqui do outro lado. E esses cores você pode reutilizar em outros Beys. Então se você já tem 5 que você mais gosta, já estão upados, você pode utilizar todos os seus. E aí encheu a barrinha, só apertar em confirmar. E olha o que acontece. O meu golpe de prata sobe de nível até o final. E agora o meu Flame Geyser tá dourado, tá batendo com mais força. Existem também cores que são independentes do tipo, como por exemplo esse venenoso que foi dado lá no passe de batalha. Ele pode ser equipado em qualquer tipo de base, seja de ataque, de resistência, e ele bate com efeitos diferentes, como por exemplo soltando uma nuvem tóxica durante a luta. Para colocar ele aqui no meu deck é só eu tirar, seguro e arrasto, e agora o meu Dagger Drum vai bater de uma maneira diferente do meu oponente, ainda que ele esteja utilizando um Dagger Drum igualzinho a mim. Montado o meu deck, já customizei meu Dagger Drum do jeito que eu queria, com os núcleos que eu escolhi e com os golpes que ele ia dar, então vamos pra batalha. A gente aperta aqui, tem a batalha rápida, aí aqui a gente tem 3 opções. Oponente personalizado, que a gente pode pegar de todas as peças, todas as hatchets, pode pegar de todas as blades, inclusive de base que a gente ainda não tem, como a Dranzer Vermelha. Feito o nosso adversário e a gente também pode customizar o deck do inimigo. Aí aqui a gente tem diferentes peças que a gente pode colocar nele. Vocês vão ver que os golpes do tipo resistência são diferentes. Se a gente quiser dar pra ele um dos núcleos neutros, pode também, ó. Vou equipar ele aqui dentro. Dei ok, e aí agora a gente vai pra batalha, onde ainda vai ter mais stadiums que ainda vão ser destravados com futuros passes, com mais experiência, e apertando aqui pronto, a gente vai pra luta. Chegando aqui no combate, galera, você tem que ficar constantemente deslizando o seu dedo pra frente, então você tem que ficar e continuar, desliza, tem aqui o lançamento. Começa a batalha, cada Bey tem um padrão diferente como que fica a barra, você tem que ficar apertando aqui no meio, e aí o deck que você customizou é o que vai afetar de que jeito o seu Bey vai bater, quanto dano você vai dar no inimigo, ou quanto que você vai bloquear do golpe que ele der em você. Apertamos aqui já, para começar a nossa rodada, e a gente vai apertando, vai acertando, vai indo, acertou aqui o nosso deck, e aí lá vem um golpe combinado. Você vai ver que esse golpe dessa furadeira tá vindo mais vezes, porque é ele que tá mais presente no meu deck, e é dessa maneira que o meu Bey vai lutar. Se eu tivesse outros golpes, esse mesmo Dagger Drum ia lutar de outro jeito. E aí lá vamos nós de novo, ó. Esse mesmo golpe se repetiu, porque eu tenho ele mais vezes no meu deck. Chegou, perceba aqui que agora eu vou bater com um golpe tóxico que o meu Bey deu, por causa que aquele núcleo especial que a gente conseguiu lá no passe de batalha. Vem aqui agora o nosso ataque combinado. Mais uma vez, olha o tanto de dano que a gente deu. E aqui nesse round a gente não apanhou. Aí agora digamos que você ativou um golpe Accelerator Rail. Quando essa tela aparecer, você tem que esperar o Bey parar lá dentro. Você espera e acerta, ó, perfeito. E se isso acontece, você faz o X. E Extreme Dash aqui no jogo, se atingido, derrota o oponente na hora com esse ângulo lindo. Olha como é que é um Extreme Finish aqui no jogo. Por isso que é tão importante o seu deck ficar com peças iguais, porque quanto mais vezes aparecem 3 golpes iguais repetidos, mais chance você tem de fazer um ataque combinado que dá um golpe Extreme Dash, e se você acertar ali no meio direitinho, aí ele vai. Você tem que esperar ele parar lá dentro, acertou Extreme Dash e você ganha o jogo na hora. É por isso que é tão importante você construir bem o seu deck dentro aqui do jogo, para que você possa ter o golpe que te dá a vitória instantânea. Terminada a nossa batalha, a gente continua subindo de nível aqui no nosso passe de batalha, e a gente ganha até alguns Beys que não existem. Já pensou um Fênix Wing roxo sem a pintura? Pois bem, a gente acaba de ganhar ela bem aqui, e vai isso aumentando a nossa coleção do nosso Bey Locker, galera. Por isso, Hasbro tá de parabéns por ter feito um jogo tão bonito, tão elaborado, efeitos incríveis, requer um celular muito forte e existe sim um elemento competitivo aqui dentro desse jogo, onde o Blader tem que pensar bem que peças que ele vai equipar e, mais importante, ficar bem esperto com o deck dele para quando chegar a chance de dar o Accelerator Rail, causar o Extreme Finish e vencer na hora. Curtiu o vídeo de hoje? Quer mais QR Codes? Então dá uma olhada aqui no vídeo do lado que eu gravei quando o app finalmente saiu. Eu fiquei tão louco, galera, que ele ali é o meu mais genuíno comportamento ali, eu fiquei ensandecido que esse app bonitão saiu, muito bem feito, e todos os códigos que eu dei pra vocês finalmente podem funcionar. Faça o X imediatamente, Bladers, e até a próxima.